Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no canal Sentimento Rubro-Negro. E a gente vai falar um pouquinho do novo técnico do Flamengo, Rogério Ceni. Espetacular, espetacular a escolha de Rogério Ceni para comandar o Flamengo. Não tinha nome melhor do que o Rogério para assumir esse time do Flamengo. É um time que tem qualidade, é um time que tem opções, é um time que dá ao treinador muita opção. Então um técnico com a mentalidade moderna, um técnico estudioso como o Rogério Ceni, vai brilhar muito. É o cara certo na hora certa. Aliás, é o cara certo um pouco atrasado. Eu vou até colocar aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Lá em julho, quando o Mister foi mandado embora, eu queria muito que fosse o Rogério Ceni o treinador. Porque pra mim, o fato do cara ter nascido em outro país não faz dele melhor do que os técnicos daqui. Então contrataram o Jumenech única e exclusivamente porque ele não era brasileiro e deu no que deu. Então assim, já era 3 meses, 4 meses atrás, já podia ter pego o Rogério Ceni, teria desenvolvido um trabalho já naquele momento, que já teria, nesse atual cenário, a gente provavelmente estaria muito melhor, mas pelo menos corrigiram o erro, porque foi um erro. E foi mais um erro. Na verdade, se a gente parar para pensar nas opções dessa diretoria em relação a técnico, é brincadeira. O plano A deles foi o Abel, um cara que odeia o Flamengo, um cara ultrapassado, decadente, em péssimo momento, um cara que não acrescentava em nada. E foi o plano A dos caras. Aí viram que o Abel não ia funcionar, deram aquela sacaneadinha pro Abel poder pedir demissão, o Abel pediu demissão. Aí inventaram, acharam, caiu do céu o Mister, que pra mim é o maior de todos, mas eles não faziam a menor ideia de como era o trabalho do Mister, onde o Mister tinha trabalhado, até porque o Mister vinha de uma carreira decadente nos últimos anos. Tava no mundo árabe, depois estava sem emprego, aí tentou vir pro Galo, para o que parece. É o nosso maior treinador da história. Mas quando foi contratado, era um chute, um tiro no escuro. Graças a Deus, porque Deus ajuda também quem é incompetente. Graças a Deus, Deus deu a luz e foi tudo lindo. Foi muito, muito, muito melhor do que qualquer outro treinador. Mas foi por mérito da contratação? Não. O mérito foi nas condições de trabalho, mérito na formação do elenco, aí beleza. Agora, mérito de treinador, zero na contratação, beleza? Mas vamos dar um méritozinho pela sorte. Mister foi embora, contrataram quem? Jumenech, que graças a Deus, queria até agradecer a galera dos grupos do WhatsApp, das redes sociais, que o Jumenech começou aqui, não só aqui no canal, mas começou comigo, e isso eu levo para esse orgulho eu vou levar, Jumenech. Ó, você é criação minha, mas continuando. Então assim, o Jumenech foi a pior opção que eles podiam ter, um treinador que nunca tinha sido treinador, única e exclusivamente porque ele era amigo do Guardiola, ou seja, que aval é esse? Parece que o Guardiola é Deus, botou a mão, quem fica do lado do Guardiola vira treina, porra, tá de sacanagem. Então assim, Abel, Jesus até então desconhecido em decadência, Jumenech. E até que agora conseguiram acertar, enfim, o nome de um treinador. Volto a dizer, no momento ainda, depois do momento que poderia ter sido, mas vamos acreditar que foi, tudo acontece na hora certa. E assim, a forma que o Rogério trabalha, que é uma forma que ele conseguiu lá no Fortaleza tomar conta de tudo, ele não vai precisar fazer isso no Flamengo, porque o Flamengo tem hoje um suporte, o Flamengo tem uma organização em que ele não vai ficar preocupado com a comida dos jogadores, com o campo de futebol, muito embora o Mister se metesse nisso. Mas assim, ele pode se meter, mas ele não precisa se desgastar por isso, né? E aí é uma coisa que ele fazia no Fortaleza. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele se dedique ao principal, que é dentro de campo, que é taticamente.
Uma outra coisa que a gente não pode esquecer nunca, é uma vergonha o Flamengo não fazer gol de falta há mais de 2 anos. E ninguém melhor do que o Rogério Ceni para estimular esse tipo de treinamento, porque falta é treinamento, é repetição. Então, assim, o Rogério Ceni, mais do que ninguém, um goleiro que se transformou num dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro, ele vai ser a referência ali pro cara ver, e ele, eu acho que vai falar, eu acho que o Neneca a gente sabe que cobra falta, mas é uma vergonha. Nenhum jogador de meio pra frente do Flamengo são um grande cobrador de faltas. Então, assim, vamos ganhar nisso, que é uma coisa importante, não só no futebol de hoje, porque aí você pega o adversário sem precisar a defesa do adversário não tá armado ou não vai oferecer resistência numa cobrança de falta, e também porque pelas nossas tradições, gol de falta é a cara do Flamengo. Então, historicamente, culturalmente, eu acho que é muito necessário que o Flamengo faça assim, volte às suas origens e treine mais e consiga novamente ser aquele time que falta na entrada da área, meio gol pro Flamengo. Então isso vai ser muito importante também. Uma outra coisa, ele é um treinador, por ele ter sido goleiro, ele tem muito a visão da defesa. Então eu acho que ele vai conseguir resolver, ou pelo menos ele vai trabalhar para resolver essa questão defensiva. E ele já foi muito consciente na coletiva que ele falou, quando o time toma 10 gols em 3 jogos, não é um problema individual. Que foi o que o Jume, de forma covarde, falou do Arão. Falou que o Arão, ele não falou o nome do Arão, mas ele falou que o jogador não pode perder aquele tipo de bola como perdeu logo depois do jogo contra o São Paulo. Então, assim, é covarde. O Jume era covarde. E o Rogério Ceni, ele é boleiro, ele sabe como funcionou. Ele sabe como ele tinha resistência, muitas vezes, dos companheiros, pelo jeito dele, pela postura dele, porque ele sempre foi um cara intelectualmente acima da média. Então, assim, ele sabe lidar com vaidade. Ele não deu certo no Cruzeiro porque é um bando de vagabundos, todo mundo sabe. Mas deu certo no Fortaleza e daria, e acho que ainda vai dar um dia, certo no São Paulo, que é a casa dele. Então, assim, é um cara vitorioso, é um cara experiente, é um cara trabalhador, é um cara moderno, é um cara inteligente. Eu sou muito fã do Rogério e não sou fã de hoje, não. Eu sempre fui fã do Rogério goleiro, que era subdimensionado pelas torcidas rivais. Falavam que ele só batia a falta. Mentira, agarrava pra caralho. Tanto agarrava muito que foi o melhor em campo na final do Mundial. O Rogério era um monstro. O Rogério, pra mim, sempre foi, e eu publiquei isso, vou até colocar aqui pra gente ver, ó, também de novo aqui, ó, olha aqui. Eu sempre apontei o Rogério como o maior jogador de clube depois do Pelé. E logo eu, que tenho um filho chamado Arthur, em homenagem ao Zico, que sou apaixonado pelo Zico, mas o Rogério, pro São Paulo, e as conquistas do Rogério, ao longo da carreira, ele só ter jogado no São Paulo, colocam ele num patamar, sim, acima do Zico, e ainda é campeão do mundo. Ah, era reserva, tudo bem, mas estava no grupo. Campeão do mundo pela seleção brasileira. Então, assim, o Rogério, para mim, é inquestionável, é uma figura sensacional e foi um tiro muito certeiro que a diretoria do Flamengo está dando. Espero realmente que ele consiga ajustar aquela defesa, que ele consiga potencializar o ataque do Flamengo, a ofensividade do Flamengo, a forma que o Flamengo jogava em outro momento, que a gente gostava de ver, que dava medo nos adversários. Hoje o Flamengo voltou a ser um time comum. E um time comum com uma defesa ruim que toma pemba toda hora. Então, assim, ó, muito bom. Adorei, sensacional a escolha do Rogério Ceni. Agora vamos falar do jogo dessa quarta-feira, do meio de semana, Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. O Flamengo, pra mim, eu vou apostar no Sportbets.io, que é parceiro aqui do canal, é parceiro do Flamengo também, tá o link aqui, ó. Vou botar 50 no Flamengo. Eu vou suave, vou tranquilo, para depois no jogo da classificação, no jogo de volta, eu botar uma porradinha maior, mas vou botar 50 na responsabilidade, na vitória do Mengão, e vou mostrar para vocês como foi o resultado depois do jogo. Então, Sportbets.io, passa lá, um site super maneiro. Não sabe fazer aposta? Vai no Clube da Aposta, que é um site também muito legal, de uma galera confiável, maneira, também tá aqui, ó. Segue lá,
Clube da Aposta, é um outro patrocinador aqui do canal. Lá eles dão dicas, ensinam você a ser um apostador premium, a apostar com responsabilidade. Enfim, dá todos os bizus para você que, assim como eu, não sabem nada de aposta. Então, rapaziada, já ficou longo o vídeo. Mais uma vez, parabéns ao Mengão. Rogério Ceni é a solução. E ficou pior pro São Paulo, que nessa quarta-feira vai tomar uma piaba e vendo o maior ídolo comandando o Flamengo. A gente vai vingar aquela derrota que a gente sofreu para eles. Vamos vingar agora, mas com requinte de crueldade, com o Rogério Ceni, que eles tinham eliminado, eliminando eles. Beleza? Então, saudações rubro-negras, Rogério Ceni, seja muito bem-vindo. Você tem tudo para se transformar num ídolo rubro-negro, cara. Você é bom pra caramba, você é fera, você é sério. Gosto muito, sou muito fã. Rogério, 01, parceiro, parabéns, muito obrigado e boa sorte.